a vida sempre continua. E cabe a cada um traçar o seu caminho em direção a um final triste ou um final feliz. Vem. Acabou? Pensava que sim. Só que pelo visto... Mas e a Isaura? Não vai falar nada sobre ela? Não vai ter um final feliz? Vai sim, meu amor. Vai sim. Mas essa história já foi contada por alguém muito mais especial que o seu pai. Entendeu? Minha filha, minha querida Isaura, escreva essa carta antes de seu nascimento, para que saiba que já é muito amada por mim e por seu pai Miguel. Saiba que mesmo se um de nós faltar, o outro assumirá o compromisso pela sua felicidade. Já está tudo pronto para a nossa fuga. Iremos para o Recife. Finalmente ficarás livre das mãos do Sr. Leôncio. Sr. Leôncio está cada vez mais obcecado por Isaura. Que nem o comendador ficava por Juliana. E eu não estou gostando nada do rumo que as coisas estão tomando. Por isso é que precisamos fugir o quanto antes. Confies em mim, Isaura. Sim, meu pai. Eu sei que já existe um movimento pela libertação dos escravos. Talvez quando tudo isto terminar, tu fiques livre para sempre. O que disse, minha rainha? Digo que esse dia vai chegar em que a escravidão há de fazer parte de um passado triste. De um povo guerreiro que nunca desistiu de lutar. Que nunca desistiu de sonhar. Leva contigo a minha esperança, a força de Luena e o amor de Juliano. Nunca esqueça que vós me é o fruto de um grande amor. Nascido num tempo em que o ódio parecia mandar. É um sol em meio a nuvens tão cinzentas. Minha filha. Espero que um dia também encontre alguém muito especial. Vá buscar quem mora longe. Saberá quando isso acontecer. Vai sentir o mesmo que seus pais já sentiram uma vez. E seu coração não vai se enganar. Com a sua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada. Acabou, Isaura. Vós Messê e seu pai não precisam mais fugir. E nem fingir que são outras pessoas. Isaura, o Sr. Álvaro comprou todas as dívidas do Sr. Leôncio. Aquele desgraçado fez tantas coisas erradas que perderá todos os bens, inclusive os escravos. Eu jamais teria conseguido sem a ajuda do senhor, Miguel, que nunca desistiu de reunir provas contra o Sr. Leôncio. Eu jamais desistiria. Mesmo que a vitória pareça impossível, nunca desista de lutar pelo que acredita, minha filha. Ser livre de verdade é uma escolha que cabe a cada um de nós. E isso não tem a ver com correntes, castigos e escravidão. Tem a ver com felicidade. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peço alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu
preciso só saber. Entre nós não há branco nem negro. Não há senhor nem escravo. As nossas diferenças não nos afastam, só nos aproximam. Como o dia e a noite. O dia e a noite não ficam juntos. Enganas-te. Encontram-se. Eles encontram-se ao amanhecer no pôr do sol. E se tu olhares para o céu, vais perceber que é a altura do dia mais bonita. Então também acreditas que pessoas boas têm finais felizes? É isso? Nem sempre. Juliana, eu garanto-te que nós teremos. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Minha mãe tinha razão. És livre, Isaura. Livre. Tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai. Que sua vida se torne uma história inesquecível, Isaura. E se depender de mim, ela será. Com todo amor, Juliana, Que já modificou sua mãe. a minha vida, razão de minha paz, já esquecida. Não sei se gosto mais de mim ou de você. Vem que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer. A luz do seu olhar é uma estrela a me guiar, iluminando o caminho, trazendo a esperança de um belo amanhã. O amor é a flor mais bonita que nasce do brilho do seu olhar. A fonte que brota da terra, que rega os lírios, deságua no mar. A fonte que brota da terra, que rega os lírios e me faz sonhar. Isaura, que bonito, Isaura. Mas eu acho essa música muito triste. Eu gostaria que você cantasse algo mais alegre. É muito triste essa canção. Eu não gostaria que a cantasse de novo. Quem ouvisse poderia pensar que você é infeliz. E, Isaura, você tem uma vida de dar inveja a muita gente livre. Teve uma educação primorosa que muita dama da corte não teve. E, além do mais, é tão bonita. Sou só uma escrava. Você está se queixando da sua sorte, Isaura? Eu não, madrinha. Só queria dizer é que, apesar de mais uma vez a senhora já ter dito que vou ser livre, conheço meu lugar. Isaura, Isaura, será que você está apaixonada por alguém? Eu não, madrinha. Nem penso nisso. E o que é que tem? Não é motivo de vergonha. Não se aflija. Não se aflija que logo, logo você vai ter a sua liberdade. Olha, o comendador já me prometeu. Só falta cumprir.
Eu estou com tanta raiva que sou capaz de explodir. Mas o que foi, Almeida? O pulha do Leôncio. Nosso filho nos enganou. Mas o que o Leôncio fez? Todo o dinheiro que eu gastei com ele há anos, tudo jogado fora. Nosso filho abandonou os estudos. O Leôncio? Mas como isso é possível? E ainda deixou uma dívida enorme na capital. Acabo de receber essa carta de cobrança. Mas eu descobri que ele está num hotel em Campos com uma perdida. Ah, mas eu vou dar uma lição nesse malandro. Ah, se vou! Ah! Não faça nada de que possa se arrepender depois, por favor. Eu vou tirar meu filho da cama daquela vagabunda à força. Leôncio, Fale, Tomásia. você me ama Amo. para sempre? Para sempre. Jura? Juro, Tomásia. Eu estou grávida. Grávida? Não pode ser. É o que acontece quando um homem e uma mulher fazem o que fazemos. Há quanto tempo? 3 meses já. E por que não me falou antes? Porque eu queria ter certeza. Que passada! E essa agora? Não ficou feliz? Não! Isso não podia ter acontecido. Mas você jurou que ia casar? Mas não vou, Tomásia. Acabou de me prometer amor eterno. Eu menti. Canalha! Vai me deixar abandonada, grávida, depois de todas as promessas que me fez? Coloca uma coisa na sua cabeça, Tomásia. Eu não vou me casar com você. E por que não? Porque você é pobre. Porque o seu pai morreu cheio de dívidas. E porque você e a sua mãe não têm nem onde cair mortas. Eu nem sei se esse filho é meu. Pra mim, você não passa de uma vagabunda. Canalha! Isso não vai ficar assim! Então é assim que o senhor está estudando na capital. Quem é esse? Meu pai. Prazer, senador. Biltre, salafrário. Calma, papai. Eu devia dar-lhe um tiro nas fuças como a um escravo, para dar-lhe uma lição. Eu posso explicar. Explicar o quê? Que esbanjou todo o crédito que lhe dei, da esperança de vê-lo formado doutor em bebida, jogo e mulher? Meu pai sabe muito bem que eu não tenho a menor vocação para ser doutor. Safadana. Sem vergonha. Eu e sua mãe, na ilusão de que nosso filho estava na corte da capital, se formando para ser doutor, e o encontrou aqui, metido nos braços de uma vagabunda. Vagabunda não, assim o senhor me ofende. Uma mulher com um rapaz solteiro no hotel, o que é? Se não uma vagabunda. Uma mulher apaixonada, senhor comendador. Eu me entreguei por amor ao seu filho, na esperança que Leôncio também me amava quando me jurou casamento. Mentira, papai. Essa mulher é louca. Ele me seduziu, me fez 1000 promessas e agora quer romper o nosso compromisso. E por que, Leôncio? Porque eu perdi meu pai? Porque minha família ficou sem dinheiro? Será que é só o dote, o ouro que lhe interessam? O quê? Prometeu casar-se com uma pobretona, imbecil? Mas é isso que eu estava explicando a essa senhorita, papai. Não vai haver casamento nenhum. A senhorita pode muito bem enganar um bocó como esse, mas não a mim. Se está querendo dar um golpe, tentando fazer meu filho casar-se à força, está muito enganada. Senhor comendador, eu estou grávida do seu filho. Não, meu coração deu um salto. Está entalado. Aqui. Leôncio, 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 essa miserável está esperando um filho seu. O senhor vai ser avô e eu vou ser a mãe do seu neto. Leôncio, Leôncio, responda. Responda, essa mariposa está falando a verdade. Diz que está grávida, mas como é que eu vou saber se esse filho é meu?